Olá, meus irmãos, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para nosso trabalho, colaborando humildemente com a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Nós, de uma nova instituição, colaborando com a nova instituição que me propôs fazer esse trabalho hoje, é o Círculo de Estudos Maria de Nazaré, com apoio da COEC. Então, hoje nós vamos trabalhar a arte de saber ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 3, versículo 22. Tumulto ou vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam, desorientados, à míngua da tolerância que os ouça. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhes escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, né? Com bastante amor para ungir-lhe a alma, no bálsamo da compreensão, e por esse motivo desfalecem na luta, a feição do motor que se desajusta sem óleo. Ouvir com habilidade e perceber a atmosfera fluídica que envolve os outros é uma arte. É uma arte. Usemos todos os sentidos aliados à intuição e prestemos atenção às palavras, ao volume e ao tom de voz da pessoa atendida. É preciso ir além da verbalização para compreender o conteúdo e a intenção do interlocutor. A capacidade mais importante na comunicação é saber ouvir. E poucos sabem ouvir. Tem muita pressa. Aprendemos, meus irmãos, a escrever, a falar, a ler. Mas quase nunca nos ensinaram a ouvir corretamente as verdades, as intenções que envolvem as palavras. As palavras têm força, as palavras vêm do pensamento e desce até a boca. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na Terra ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Nenhum de nós ainda adquiriu essa capacidade de perceber a extensão do sofrimento alheio. Desce, pois, do alto nível de tuas dores, minorando aqueles que te pareçam mais simples.
Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Para escutar, sem interferir. Deixe que a pessoa fale, desabafe. Naquele momento ela está precisando de um ombro amigo. Seja aquele amigo que ela tanto precisa. Portanto, meus irmãos, meus amigos, se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncieis respostas tocadas de superioridade, ou aspereza, ou rispidez, qual se morasse numa cátedra de heroísmo, né? Faze pausa, mesmo breve, e gaste 1 minuto de gentileza. A gentileza de ouvir. Naquele momento, o que mais aquela pessoa está precisando é ser ouvida. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No momento que aquela pessoa estiver muito nervosa, muito tensa, com algum problema, seja material, seja pessoal, seja o problema do cotidiano, cala-te e ouve. Deixa que ela desabafe. Não recrimine. Não, deixa que ela fale. No momento em que te caiba configurar palavras, dize a frase que esclareça, sem ferir, ou que reanimes sem enganar. Vivemos num mundo tão tumultuado, né? O mundo do corre-corre, o mundo do ligeiro, muito ligeiro. As pessoas querem tudo ao mesmo tempo. Querem chegar mais rápido, não se sabe aonde, mas querem chegar mais rápido. E isso deixa as pessoas estressadas, nervosas, tensas. Então acalma-te e ouve. Se as circunstâncias te impelem as referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros, na condição de escudo, de escora de esperança. Quantas pessoas nos ligam para nos contar um problema, seja pessoal, seja na instituição que frequenta, seja no trânsito que aconteceu, o trânsito intenso, o engarrafamento, e às vezes não foi no médico e recebeu uma notícia que não foi muito boa, às vezes é um familiar que está passando por problema, enfim, uma infinidade de assuntos, de problemas que levam as pessoas a ficarem estressadas. E nós, como conhecedores do Espiritismo, e sabemos que devemos cultivar a paciência, cultivar a tolerância, a indulgência. Então, nos mantemos calmas para ouvir e poder assimilar melhor o que foi ouvido e buscar auxiliar
até mesmo com o silêncio. Porque no momento que a gente não pode ajudar, silencia. Sobretudo em ouvindo, não interrompa quem fala com a vara do reproche, com deboche, né? Com descaso. Silencie. Silencie e ofereça apenas o ouvido. E no momento que ele for perguntado o que você acha, pense antes de dizer alguma palavra para não ferir e não maltratar. E se coloque no lugar da pessoa que está falando com você. O que você gostaria de ouvir? Você está ouvindo alguém e o que você gostaria de ouvir se estivesse naquela situação? Geralmente os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma, conhecem de sobra o calibre da cruz, o tamanho da cruz que carrega. O calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. E quem de nós não tem a sua cruz? Todos nós carregamos a nossa cruz. Do tamanho que nós mesmos criamos, construímos, né? Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhe assegurem mais alguns passos caminho adiante. É tão bom quando a gente está naquele momento de aflição, de momento difícil, e a gente encontra pessoas que nos ouçam, pessoas que nos dêem um alento, pessoas que ficam ao nosso lado e nos ouvem. Porque naquele momento que a gente começa a falar, está lavando a alma, está aliviando o peso da cruz. Meus irmãos, meus amigos da SEM, que é o Círculo de Estudos Maria de Nazaré, aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Ainda essa semana alguém ligou para mim e ficamos quase 50 minutos eu ouvindo. Sim, tá. E depois me pediu uma sugestão. Eu disse, eu vou sugerir a você. Eu não estou lhe aconselhando. Eu sugiro isso, mas depois de um tempo, quase mais de 40 minutos falando, a pessoa falando. Aí, ao terminar, a pessoa disse assim, muito obrigada pelo seu conselho. Eu disse, eu não lhe aconselhei, não tenho condição de aconselhar. Eu sugeri uma atitude que você vai analisar, você vai ver quais são as possibilidades, se é isso que realmente vai servir para minorar o problema. Eu agradeço por ter me escolhido para falar. E eu espero ter ouvido direitinho o
que você me disse. Falei assim, entende? Porque às vezes tem problemas que às vezes pode coincidir com os mesmos que nós estamos passando. Aí a gente sem pensar, aí diz assim, eu também estou passando por isso, mas é isso, mas eu fiz isso. Não. Ela não está querendo saber se você está passando por o mesmo problema. Ela está desabafando para buscar, quem sabe, inspiração, um caminho para seguir. Então, delicadamente, a gente pode sugerir, não impor nada, nem decidir nada, porque cada um sabe a cruz que carrega e sabe o que é melhor para a sua vida, para aquele problema que está vivendo ali naquela instituição, ou na sua família, ou no seu trabalho. Né? Ainda tem outro detalhe que eu acho muito importante, a discrição. Ouvir e ser discreto. Ouvir e simplesmente guardar num baú com 7 chaves. Que pode acontecer que alguém diga assim, ou a esteja de parte, o que foi que fulano falou? Nada. Não passar adiante aquilo que ouviu. É muito importante isso. Falou, morreu ali, acabou. E não passar adiante para que aquela conversa não se transforme numa maledicência. E a gente perca a confiança daquela pessoa. E a pessoa, não, eu busquei Cleo para falar isso, e ela passou para alguém e criou um tumulto. Então, sejamos discretos, sejamos aquela pessoa em que realmente a pessoa possa confiar. Então, vamos apagar, vamos escrever na areia, porque vem um vento e leva. Você vai escrever na areia ou na pedra? O que você ouve? Onde é que você prefere escrever? Na areia, o vento leva, se apaga. E na pedra, o que você ouviu, você escrever, vai permanecer ali na pedra para sempre. Você que está me ouvindo, escolhe o quê? O que você ouviu, vai ouvir de alguém. Escrever na pedra ou na areia. Aí é uma decisão de cada um. Né? A decisão de cada pessoa. Fica a critério de cada um. Meus amigos, minhas amigas que estão me ouvindo, muita gente confunde ouvir e escutar, pensando que são a mesma coisa, mas não são. Não são a mesma coisa. Ouvir é receber o som, é algo natural, automático. É a ação da audição. Às vezes ouvimos sem prestar atenção. Vocês já observaram isso? A pessoa está falando com você, parece que não tem ninguém ali falando. Porque você está ouvindo, mas não está prestando atenção. Escutar é diferente. E dá trabalho. Escutar dá trabalho. Exige concentração, esforço intelectual. Trata-se de compreender, tentar sentir como se sente o outro. Prestar atenção
prestar atenção. Aquilo que tá escutando. Concentrar-se naquilo que está escutando. É diferente de ouvir. Escutar, meus amigos, é olhar silenciosamente e não interromper quem está falando. Escutar é olhar silenciosamente e não interromper quem está falando. Você para, fica prestando atenção, olho no olho. Se for no telefone, desliga logo a panela, porque você tem que escutar. E não vai interromper porque fulano bateu na porta, ciclano não. Concentre-se naquela ação de escutar. E não interrompa. Deixa ele falar. Uma catarse, né? Falar. Então, para escutar, é necessário ouvir primeiro. Você ouve primeiro, chama a sua atenção, aí você, está na hora de parar e escutar, e não ouvir. Eu vou escutar o que fulano está falando. Prestar atenção. E a maioria das pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir o outro. A gente vê isso muito no ponto de ônibus. Quantas vezes você está assim, chega alguém junto de você e começa a conversar. E conversa. Aí você dá... desculpa aí, viu? O ônibus está chegando e vai embora. Você escutou ou você ouviu? Você nem ouviu, nem escutou. Você simplesmente ignorou. Dentro de um coletivo, na fila do banco, que alguém começa a falar com você, e muitas das vezes a gente faz de conta que não é com a gente. As pessoas que agem assim, né? Eu gosto de parar para ouvir. Às vezes é uma conversinha chata, é uma conversa assim, sem início, sem fim, sem lógica. Sem uma lógica, né? Mas a gente para e fica assim ouvindo. Bem, tem a conversa de uma história da carroça vazia, né? Que dizem que quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Maior é o barulho. Quando o pai leva o filho para um lugar e um lugar mais alto, e de repente ele pergunta, você está ouvindo, além dos pássaros, você está ouvindo alguma coisa? E o filho diz, estou ouvindo o barulho da carroça. Aí o pai pergunta, por que você acha que é uma carroça? Por causa do barulho. Então, uma carroça vazia faz muito barulho. E tem pessoas que é assim. Que parece uma carroça. Não, sabe assim a atitude. Quem menos tem razão é quem mais fala alto. Quem menos tem razão é quem mais fala alto. Né? Então, quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Num ambiente que as pessoas começam a falar, interromper o outro que está falando. Olha, fulano está falando, e você interrompe, é vazia. Não vai dizer nada com nada. Tá? Então, meus amigos, encerrando o nosso vídeo de hoje, nossa conversa hoje, que é apenas uma prosa, né, no nosso horário. Jesus Cristo consolando e abençoando, esclarecendo e servindo,
não prometeu a supressão imediata das provações, de quantos os cercavam, mas sim apelava, sincero: vinde a mim, vinde a mim que eu vos aliviarei. E quanto nós podemos fazer ser útil só no fato de ouvir o outro. Já devia ser cultural, né? A gente ensinar os nossos filhos ou as pessoas que estão à nossa volta a ouvir. Aí eu me lembro quando criança, que quando a gente estava conversando com um adulto, estava conversando com outro, ele era instruído a não interromper, né? Lembra? Não interrompa quando seu pai estiver conversando com alguém. É porque o seu pai precisa escutar o que fulano está falando. Porque se ele estiver ouvindo apenas, ele vai dar atenção àquela criança que vai, naquele momento, vai interromper. E também eu acho que, acredito, não acho não, tenho certeza, é falta de educação. Alguém está conversando e outro vem interromper. Tem que esperar, tem que aguardar, dar oportunidade que aquela pessoa desabafe, fale, para depois você interromper. Ou pedir licença, com licença, mas não ficar toda hora, né, interrompendo a conversa. É que nem a carroça vazia. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Bem, meus amigos queridos, desse centro que está nos seus primeiros passos, casa de estudo, círculo de estudo, Maria de Nazaré, é um grupo online, colaborando com aquelas pessoas que desejam, que gostam de ouvir os ensinamentos de Jesus, que gostam de participar de grupos, que gostam do nosso trabalho. Eu agradeço muito àqueles que irão ouvir. Compartilhem, se inscreva, compartilhe, nos ajude a manter a chama acesa, nos ajude a manter o nosso trabalho, para que a gente possa dar continuidade da melhor forma possível. A nossa conversa hoje foi retirada do livro Conviver e Melhorar, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Batuíra. Lemos também Ensinos Espíritas, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Alguns textos da internet também nós lemos. E texto de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, A Arte de Ouvir. Muita luz, muita paz no coração de todos. Que Jesus os abençoe e até breve. Fiquem com Deus.